Boa noite a todos. É com muita alegria, meus amigos, que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. E é com muita fé, muita alegria e esperança em dias melhores que nós estamos aqui. E que esse Evangelho seja em homenagem, seja em vibração para toda a humanidade, né, meus amigos? Para todos os nossos irmãos, os que estão próximos, os que estão mais distantes. Que todos possam receber a luz, a paz do nosso querido Mestre Jesus. E aquilo, tenhamos confiança que está tudo certo, tudo está transcorrendo como tem que transcorrer. E a nossa fé tem que ser firme, perseverante, né? E para isso que estamos aqui, né? Para divulgar essa nossa querida doutrina, né? Que nos ampara, que nos consola. A doutrina que o nosso querido mestre Allan Kardec, né? Que esse mês nós dedicamos todas as reuniões ao nosso querido mestre Allan Kardec, e que ele veio codificar essa doutrina que tanto consolo, tanta alegria e tanta esperança chega até nós em nossos corações, né, meus irmãos? Então, que a paz do nosso querido Mestre esteja sempre com todos nós. E como é de costume, né? Vou convidar o nosso querido amigo Ronaldo, que irá fazer a nossa leitura inicial. Boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, mais uma vez eu agradeço a oportunidade e que nós, em comunhão com o objetivo em Cristo Jesus, damos início, né? Graças a Deus, mais uma noite aí de estudo. O nosso querido livrinho, né? Livrinho, livrão, né? O pequeno, E, grande livro, Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Emmanuel, pela psicografia do nosso amado Chico, né? e a lição de hoje é: tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. João capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão, no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André convida ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia, e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da missão é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo, falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos, para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Que assim seja, graças a Deus. Sim, seja, Ronaldo. Que mensagem linda, né? Muito profunda. Então, vamos ter calma em todas as situações da nossa vida. E agora, né, eu quero convidar a nossa amiga Iraídes, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Tânia. Boa Boa noite, noite, querida. amigos, irmãos queridos. Ângela, que estávamos com muita saudade. E ela volta assim, tão linda, né? Dá a receita aí para nós.
Pessoal, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Nosso Pai. Não imaginem a emoção que eu estou sentindo, presença desses benfeitores, amigos, queridos, que trabalham, né, na Pleide de Jesus. Quando a irmã Tânia, né, nos disse sobre levar nossas vibrações, né, aqueles que estão mais distantes, aqueles que estão perto, nosso planetinha, os circos aumenta, as convulsões morais, as convulsões físicas. É a hora do testemunho mesmo, não é? É a hora de adquirir o nosso passaporte para essa nova fase que nosso planeta irá se enfrentar. E, aproveitando a presença amorosa de Jesus, dessa equipe, dessa casa abençoada, queremos rogar, Jesus, uma vez mais, pelos nossos irmãos que não buscam a paz, mas a desavença, aqueles que guerreiam dentro de si, em primeiro lugar, depois com o próximo. Olhar pelos nossos irmãozinhos, por todos nós, nesses instantes difíceis, para que possamos superar a nós mesmos, através da oração, da ligação direta com Jesus, com o Pai amoroso e com esses benfeitores que trabalham diuturnamente na face do orbe, em favor daqueles mais sofridos, mais desesperançados, em favor das nossas crianças, dos nossos jovens, que precisam ficar firmes na esperança, na fé. Jesus, companheiro divino de todos os instantes, nós te rogamos por acréscimo de misericórdia, que possa abraçar a nossa pequenina humanidade, nosso planetinho, e levantar os nossos espíritos à majestade do seu reino, para que possamos compreender o valor do verdadeiro amor, da justiça, da caridade. Não só por palavras, mas em nossos pensamentos diários, sem que possamos deixar as vibrações cair para não colaborarmos com essas dificuldades. Abençoai-nos, Senhor. Abençoai a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado é o seu bendito e santo nome em toda parte. Dai-nos, Senhor, o pão material, pão espiritual, perdão de nossas dívidas. E não nos deixe entregue à nossa interioridade. Livra-nos do mal que reside em nós, pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, minha amiga. E antes de convidar a nossa amiga, eu quero convidar a nossa outra amiga, Odília, que vai fazer para nós uma leitura, uma pequena leitura lá do Prolegômenos, né, do Livro dos Espíritos, que ele é grande, mas toda semana, nesse mês de Kardec, nós temos trazido, né? Semana passada foi o prefácio, essa semana nós vamos ver uma partezinha ali do Prolegômeno. Seja bem-vinda, Odília. Tudo bem, minha amiga? Obrigada, Tânia. Boa noite a todos.
Boa noite, Vamos, querido. essa palavrinha aí difícil. Vou colocar aqui. Tudo bem aí? Tudo bem. Vamos lá. Prolegômenos. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Obrigada. Era isso. Nós que agradecemos, Odília. Muito obrigada, viu, minha amiga? Agora eu vou convidar a nossa amiga Ângela, né? Que vai trazer aí o nosso estudo, né? Os Espíritas. Seja bem-vinda, minha querida. A Ângela, que está sempre aí atendendo os nossos convites, né? Uma defensora férrea que nos seus atos, no seu comportamento, demonstra para todos que estão, né, nós que estamos ao seu redor, a importância de mantermos calmos e confiantes diante das tempestades, né, minha amiga? Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Tânia, obrigada a todos. Realmente, para mim, é um prazer muito enorme, né, de rever pessoas que faz tempo que às vezes eu não vejo pessoalmente, mas que continuam morando e vivendo dentro do meu coração e dos meus pensamentos. Realmente, né, ter a doutrina dentro de nós é algo que nos fortalece, é algo que nos dá esperança, é algo que nos faz acreditar que tudo vai dar certo. E que as tempestades que passamos hoje e amanhã, elas vão ser apenas lembranças, né? E que a gente vai vencer todos os obstáculos. Não tem como você não vencer os obstáculos se não for através da doutrina. É ela que nos coloca de pé, né? Então, pensando assim, nós vamos entrar nesse tema, os espíritas, né? Mas antes de nós entrarmos nesse tema que está lá no livro dos médiuns, nós vamos dar uma passeada no do livro dos Espíritos, né? Na conclusão, lá no item 7, o Allan Kardec nos apresenta os aspectos do Espiritismo que nós, né, vamos vivenciando. Então, ele coloca em primeiro lugar, quer dizer, um dos primeiros aspectos que nós temos é das manifestações, né? Que vem, quer dizer, que vem até nós em primeiro lugar, as manifestações. Nós estamos ali, as manifestações acontecem e nos chamam a atenção. Logo depois, nós partimos para entender os princípios, né? Os princípios que regem essas manifestações, né? Que seria nós estudarmos o princípio. E depois, quando nós descobrimos, né, esses princípios, nós começamos a vivenciar a filosofia.
a filosofia da doutrina espírita, né? Que ela passa a ser uma filosofia de vida. E o quarto aspecto é a aplicação desses princípios, que seria nós aplicarmos no nosso dia a dia tudo que a doutrina nos passa. Então, esses são os aspectos que o Kardec nos traz, né? E aí ele continua dizendo que qualquer que seja o ponto de vista, né, que nós estamos analisando, seja ele científico ou seja ele moral, todos nós temos condições de compreender que esses fenômenos que estão ao nosso redor, eles constituem uma nova ordem de ideias. São ideias novas que nós vamos criando através desses fenômenos e dessas manifestações. E que essas ideias, aos poucos, elas vão trazendo as grandes e profundas modificações em toda a humanidade, né? Nós estamos vivenciando devagarzinho esses momentos, né? É que essas ideias, essas manifestações, está chamando a atenção. Então, esse caminhar de mudança de pensamento, de modificação, é lento, porque ele tem que atingir toda a humanidade. Não vai ser um grupo pequeno, né? E que essas modificações nos levam para o caminho do bem. Não tem como você não chegar no bem se você não estiver vivenciando, entendendo esses aspectos que a doutrina espírita nos traz, né? E aí, quem de nós, quer dizer, todos nós, sempre tivemos o interesse, a curiosidade pelo maravilhoso, pelo fenômeno e pelo sobrenatural. Isso está dentro de nós. A gente tem isso dentro de nós, né? Tudo que é sobrenatural, tudo que é maravilhoso nos atrai, nos chama a atenção. E por incrível que pareça, a doutrina, né, ela começa nos trazendo esse maravilhoso, esse fenômeno, esse sobrenatural, né? Então, esse interesse que nós desenvolvemos por esses fenômenos, ele sobrepõe a nossa curiosidade de desvendar, né? Então, o interesse, ele não fica só na curiosidade. A gente começa a querer desvendar todas essas manifestações e todos esses fenômenos que acontecem, né? E logo, né, nós começamos a perceber que se trata realmente de algo que foge ao nosso vivenciar material. É algo que está além, né, além de nós, né? Então, o Kardec continua nos mostrando que nós vivemos numa grande diversidade de desenvolvimento intelectual e moral, né? Todos nós estamos caminhando e navegando, né, nessa diversidade de desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Talvez é por isso que nós estamos tendo tanta dificuldade de continuar no nosso caminhar, às vezes, né, aonde a gente se encontra, porque há uma diversidade muito grande. Então, o desenvolvimento intelectual e moral do ser humano, né, por ser tão diversificado, naturalmente ele também começa a trazer diversos entendimentos, né? E surgem, né, ideias diferentes a respeito do assunto. Então, cada um está entendendo de um jeito. Eu sempre falo para o pessoal que conforme você vai amadurecendo e conforme você vai desenvolvendo o seu lado intelectual e o seu lado moral, as lições, principalmente do Evangelho, elas passam a ser de entendimento mais suave. E nós vamos entendendo as entrelinhas dos ensinamentos evangélicos. Nós vamos entendendo
as entrelinhas de toda a codificação espírita, mas para isso, nós não podemos ficar focados só no nosso desenvolvimento intelectual. Nós temos que desenvolver o nosso lado moral. Porque é a moral que faz você olhar o Evangelho com outros olhos. É a moral que nos traz as respostas que o Evangelho... Está lá, tudo guardadinha dentro do Evangelho. E aí sim você começa a descobrir que o Evangelho e que a doutrina espírita é o Consolador prometido, que nos consola, que nos fortalece, que nos ajuda a viver em todos os impasses do dia a dia, que você começa a aprender, você coloca em prática, né? E ele coloca de forma muito perfeita, que nós estamos próximos, estamos vivendo numa lei divina que rege todo o universo. E que essa lei divina nos impõe um único caminho, a perfeição. Nós não temos outro caminho nessa lei divina, né? E que mais cedo ou mais tarde, todos se interessarão pelo aspecto moral, né, dessa relação entre o mundo invisível e o mundo espiritual. Quer dizer, todos chegarão a esse contexto, né? Nós vamos realmente viver de acordo com essa relação que é tão perfeita, eu falo que ela é tão sublime, né? Nós vamos aprender a ouvir mais as informações que nos chegam do plano invisível, né? Aí, seguindo esse pensamento, né, o Kardec fez uma pergunta aos espíritos. Ele pergunta o seguinte: o espiritismo se tornará a crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Quer dizer, vai ficar só nesse grupo? E os espíritos responderam para o Kardec o seguinte: certamente se tornará a crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, doutrina espírita não é uma doutrina que foi jogada para algumas pessoas. É uma doutrina que, de acordo com a espiritualidade, ela está na natureza. Ela faz parte do contexto universal. Porque nós somos espíritos. E como espíritos, seja quem for, que raça que for, aonde estiver, no mundo que estiver, ele está dentro dessa crença, dentro desses conhecimentos. Então, a doutrina espírita é de caráter universal, né? Então, é uma crença, quando eles falam em uma crença, eles não falam que é uma religião, eles falam que o conhecimento será universal, né? Quando todos nós começarmos a falar a mesma língua, ora, essa divisão religiosa desaparecerá. Porque nós estaremos falando a mesma linguagem. Nós estaremos acreditando na mesma lei. Então, por isso que eles falam que sim, que ela vai se tornar uma crença geral. E aí, lá no Livro dos Médiuns, no item 28 do capítulo 3, que o Kardec fala sobre método, né? Ele é dividido em vários itens, né? Tem um que chama atenção, que é justamente onde ele fala dos espíritas, né? Então, vamos ver aonde nós estamos tentando nos enquadrar, né? Onde eu estou nesse contexto, né? Mas lá no Livro dos Médiuns, o Kardec fala, né, nos traz, assim, de início,
E toda dúvida que nós temos, toda dúvida que existe, ela cessa nos incrédulos, naqueles que não acreditam, em presença de uma explicação racional. Talvez é por isso que os estudos da doutrina espírita nos levam, né, a ficarmos mais racionais. Nós começamos a pensar de forma racional, com lógica, né? E é por isso que nós, através do estudo, né, desses estudos metódicos, sistematizados, eu falo que são estudos da vida inteira, né? Porque a gente não estuda um ano, a gente não estuda dois, né? A gente estuda toda a existência e continua depois os estudos na erraticidade. É isso que nos faz levar aos incrédulos a explicação que eles tanto necessitam para entender, né? Talvez seja por isso que quando alguém te vê como estudioso da doutrina, as perguntas chovem, né? E você percebe que as pessoas estão com uma sede muito grande de conhecer essa doutrina. Mas a doutrina espírita não é só fenômeno, nós sabemos disso. O fenômeno é o primeiro, né, para chamar a atenção, né? Então, o Kardec continua falando, né, que assim, quando lançamos um golpe de vista, né, sobre um fato, né, sobre um interesse ou sobre um fenômeno, né, ele fala que isso faz com que nós fazemos o quê? Façamos o quê, né? E nós começamos a nos interessar para ir para esse contexto. Nós vamos nos interessando, né? E a gente vai realmente partindo para uma explicação mais lógica. Então, vamos lá, né? E aí nós vamos entrar, né, no espíritas. Então, por aí o Kardec nos traz, né? Então, em primeiro lugar, quem que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar os espíritas sem o saberem. São pessoas que são espíritas e não sabem, né? Mas como assim, né? Como eles são espíritas e não sabem? Eu falo, o espírito, ele traz uma carga, né? Nós temos um conhecimento. Então, hoje nós estamos nos banquinhos da doutrina espírita. Ontem nós estávamos em qual banquinho sentado e aprendendo? Nós não sabemos onde nós estávamos. Estávamos na católica? Com certeza, né? Nós estávamos sentados lá. Mas tem uns que ou já estudaram essa doutrina, são espíritos que estudaram essa doutrina. E eles estão reencarnados aqui, né, com isso dentro deles, com o conhecimento doutrinário dentro deles. Então, Kardec lá nos fala, são pessoas, né, são pessoas que jamais ouviram falar da doutrina espírita, né? Todos nós aqui conhecemos alguém na nossa existência, sempre teve uma pessoa que, com o passar do falaram coisas para nós lá atrás, que hoje, quando você está estudando, você fala, nossa, aquela pessoa, ela me falou isso, olha, isso é doutrina. Não, mas ela não era espírita, né? Mas ela sabia, né? Por quê? Porque isso é esse sentimento espiritual, esse sentimento de conhecimento está dentro dela, é inato dela, está ali dentro, né? E como nós encontramos isso? Então, eles falam lá no livro dos médiuns que está no diálogo que a pessoa tem, né? Naquilo que ela escreve, né? Ela tem o posicionamento e
nós sabemos que são espíritas natos, né? Então, dizem que quando nós ouvimos essas pessoas, nós acreditamos que são eles grandes conhecedores da doutrina. Nessas pessoas, o Espiritismo está presente, está lá dentro deles. Eles creem em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, nos mundos habitados, na lei de causa e efeito. Então, eles acreditam em tudo isso, mas não do jeito que nós estamos lendo aqui. Eles acreditam e têm dentro deles na forma que eles veem, né? Então, um exemplo, né? Só de eles saberem, né, que quando desencarnam, né, tem uns que falam assim, desencarnou, uns falam que vai descansar, né? Outros falam, agora ele vai, né, recuperar a memória. Esse dia eu conversei com uma pessoa que falou isso para mim, agora ele morreu, né? Com certeza, né, ele vai... ele falou pagar, né? Nós falamos que não, né? Não vai, nós falamos vai resgatar, né? Vai pagar, né, aquilo que ele fez de errado. Aí eu falei assim, mas pagar, né? Eu brinquei, pagar. Ela falou, porque tudo nós contraímos dívidas perante Deus. Ora, se essa pessoa que não é espírita está me dizendo que aquela pessoa que morreu contrai dívidas perante Deus, ela está acreditando, e ela vai ter que pagar essas dívidas, ela está acreditando nessa imortalidade da alma, né? Que não tem como você resgatar se você não for imortal. Se você acredita na alma, você é imortal, né? Está acreditando na imortalidade. E na lei de causa e efeito, que todo mundo está falando, todo mundo está dizendo que o que você planta, você colhe. Isso está virando, parece que está envolvendo o planeta, né? A colheita, estão falando da colheita, estão falando da colheita, né? E são pessoas que não têm a noção disso. Por isso que são os espíritas sem o saber. Aí nós vamos para os espíritas experimentadores, né? O que são esses espíritos experimentadores? São aquelas pessoas, né, que acreditam apenas, simplesmente, nas manifestações. E ele se preocupa com esse fato, né? Então, ele fica preocupado com esse fato. E passa a ser um estudo dessas manifestações. E eles ficam procurando na ciência, né? Quer dizer, ficam presos às manifestações. Então, lá no livro dos médiuns, eles falam que essas pessoas sabem que estão diante de algo, né, que a ciência vai provar, então eles ficam procurando cientificamente. Quando a gente tem algum problema, enfrenta algum problema, assim, quando você está convivendo com alguém que tem uma crise, né? Eu falo por experiência própria, uma crise de sonambulismo, que eu convivo com sonâmbulo, né? E a ciência está procurando a causa, né? Então, são pessoas que sabem que ali tem um fenômeno, sabem que ali tem uma comunicação, sabem que ali tem um processo que está fora do consciente, e ficam procurando nas pesquisas, ficam procurando nos exames, tal, para ver onde está a causa, né? E começam a procurar, né, esses fatos, né, os fatos, e pegam nas manifestações mediúnicas. Então, eles ficam ali, presos naquele contexto das manifestações, só acreditam nas manifestações, né? E essas pessoas, normalmente, elas estão até dentro da doutrina espírita, eles estão até frequentando casas espíritas, né?
E eles não gostam da parte filosófica, né? E também não gostam da parte moral, que seria o que dá o caráter religioso. Eles não se preocupam com esses estudos. Aí eles ficam procurando um punhado de coisa, né? Hoje está misturando tudo, a gente nem vai entrar muito no assunto, mas nós sabemos que eles misturam tudo para ver por que acontecem esses fenômenos. E quando você chama a atenção dessas pessoas e fala, olha, por que vocês não vão estudar o livro dos Espíritos? Não, isso aí não precisa, né? Já estou ouvindo pessoas dizerem que estudar o Evangelho é obsoleto, né? Que o livro dos Espíritos já se tornou obsoleto. É porque eles não se preocupam. Eles sabem que tem a manifestação, mas eles não querem se atentar a todo o contexto da doutrina espírita para entender. E aonde você vai entender esses fenômenos? Nós que estamos na doutrina, estudando o livro dos Espíritos. Depois você estudando esse livro dos médiuns de forma bem séria, né? Eu falo que você tem que aprofundar dentro do livro dos médiuns. O livro dos médiuns é maravilhoso. Quanto mais você estuda, mais você vai aprendendo. E levar a sério esse estudo da parte religiosa, da parte moral que está dentro do Evangelho. E aí você se posiciona e você tem um contexto dentro de você para você caminhar. Eu fiz uma pesquisa em um site que é espírita, e lá algo me chamou a atenção quando eles escreveram nessa parte, e isso acontece, vai servir de alerta, né? Lá eles chamam a atenção para que os dirigentes das casas espíritas, né, fiquem atentos e não permitam que esses espíritas experimentadores participem de reuniões mediúnicas, tá? Porque eles não estão preparados espiritualmente e moralmente para atender aqueles irmãozinhos que chegam ali precisando de socorro, porque eles não têm o conteúdo moral e espiritual. O que é esse conteúdo moral e espiritual? É a filosofia e a religião juntos. Só tem a ciência. Então, eles estão chamando a atenção, né? E eles falam que é por ignorância dos dirigentes espíritas, né? Qual que é o conhecimento daquela pessoa em relação ao contexto da doutrina espírita? Como de tudo, né? Aí você vai ver, ele não tem. Então, né, tomar cuidado para que isso não aconteça. Aí depois, vem os espíritas imperfeitos, né? Nós estamos um pouco nos imperfeitos e estamos vivenciando um pouco de outro grupo. Mas os imperfeitos, eu acho que é o que mais, né, nos chama atenção. Os espíritas imperfeitos, tá? Eles veem algo além das manifestações, quer dizer, eles procuram algo além das manifestações. Eles passam a interessar pela filosofia espíritas, né? Entendem a filosofia, tentam entender, porque não está ali estudando, está tentando entender. São apaixonados na moral que a doutrina ensina, mas não praticam essa moral. A influência dessa parte moral sobre o caráter desses espíritas é quase nula. Chega a ser insignificante. E aí eu vou falar, nossa, mas o que é isso, né? Você está dizendo que estuda e não está na imperfeição, porque não muda os seus hábitos. Continua do mesmo jeito, né?
e não se privam dos prazeres da existência humana. Quando fala em privar dos prazeres da existência humana, não é se recolher, né, e virar um monge. Não. Esse prazer me acrescenta alguma coisa, ou esse prazer, né, nada de bom me traz. Olha, é só para se posicionar assim que você vê se você vai privar daquele prazer ou não, né? E muitos continuam egoístas, e muitos continuam orgulhosos, e muitos continuam materialistas, né? E muitos são trabalhadores das casas espíritas, mas eles não têm algo dentro deles, o comprometimento da sua própria reforma moral. Eles querem que todo mundo se reforme, mas ele não faz a dele. Então são os imperfeitos, né? Estamos neles, né? Sim, estamos caminhando um pouco, né, como espíritas imperfeitos. Muita coisa, conforme os estudos vão chegando, nós vamos lutando contra, né? Mas nós sabemos que é difícil para nós, né? Mas estamos ali. E depois eles falam dos espíritas cristãos, que nós podemos falar que são os verdadeiros espíritas. E são estudiosos, estudam muito e vivenciam os postulados espíritas. Vivenciar os postulados espíritas é fazer essa reforma íntima, é conhecer a si próprio, ver os seus defeitos, seus vícios, o que está te fazendo mal, entender por que você está aqui, por que você caminha aqui, né? E que aqui não é uma colônia de férias, é uma colônia para você aprender. Esses espíritas, eles admiram a moral ensinada na doutrina, praticam e estão aptos para entender todas as consequências. Eles sabem que a existência terrestre é passageira, é uma prova passageira, né? Que nós estamos aqui provando para passarmos na lição, né? Nós não estamos aqui para passear, nós viemos aqui para provar que eu estou apto para mudar de grau. E aí eles passam a aproveitar, né, o tempo que tem aqui. Aproveitam esta oportunidade, né? E criam e desenvolvem a consciência de que só o progresso, quer dizer, só o progresso é o caminho que vai nos levar para atingir a hierarquia no mundo dos espíritos. Não existe outro caminho. Para ter aquela hierarquia, não é igual aqui quando está encarnado, não, que você, né, vai crescendo por competência, é por isso ou por aquilo. É com o progresso espiritual que eu crio hierarquia no mundo dos espíritos. É com o progresso espiritual e moral que eu estou apta para cuidar daquele que está inferior a mim. Não tem como. Como que eu vou cuidar de um espírito que está sofrendo mais do que eu, se eu não estiver na senda, no caminho do progresso? Não tem, não existe, né? Ele faz um esforço enorme em fazer o bem, porque eles sabem que é um esforço. Fazer o bem, viver do bem, praticar o bem, é um esforço diário, né? E nós não conseguimos viver 24 horas vibrando no bem. Nós sofremos a influência do mundo material, né? Por isso que é um esforço muito grande. E depois, e para reprimir as nossas más tendências, né? É dificílimo você
reprimir as más tendências, você fazer a sua reforma íntima, né? É fácil alguém eu apontar a reforma íntima de todo mundo. E a minha? Eu tenho que lutar, né? E assim, ele vai se tornando as suas relações, tanto no mundo material como no mundo espiritual, vai tornando as suas relações seguras. Ou seja, começa a se distanciar de todo o pensamento do mal. Com a reforma íntima, eu começo a me distanciar, né? E aí você começa a vibrar em uma sintonia diferente. E a caridade, que é praticada que é uma prática normal em nós, ela passa a ser uma prática natural. Ele faz a caridade sem perceber, porque fica dentro dele. Ele não precisa forçar para fazer a caridade, não precisa ninguém mostrar, ninguém pedir, ninguém avisar. Ele faz, simplesmente vai vivendo e vai praticando a caridade, né? As pessoas pensam que caridade é algo estrondoso. Não, caridade é até quando você fala um bom dia para quem cruza com você pela rua. Isso é uma caridade, né? E essa prática se torna uma regra de vida. Então, o respeito, o reconhecimento, né? O sorriso, o abraço, né? Não, as pessoas pensam na caridade como algo estrondoso. Eu falo que a caridade material é fácil, isso aí todo mundo faz. A caridade moral é a mais difícil, porque você doa aquilo que você tem. Então, como que você vai doar caridade? Como que você vai doar respeito se você, às vezes, não respeita nada? Você respeita só um pouquinho, né? Às vezes não respeita nem as leis de trânsito. Que está aí no nosso dia a dia. E aí, nós vamos partir para os espíritas exaltados, passinho, né? O espírito exaltado é aquele que confia cegamente no plano invisível, né? Ele só acredita no plano invisível. Tudo que acontece ao redor dele são os espíritos. Tudo que ele faz são os espíritos que me influenciam. E ainda cita, na pergunta 459, os espíritos falam, né, que eles nos influenciam muito mais do que imaginamos. Sim, eles influenciam muito mais do que nós imaginamos, né? Mas quem controla essa influência somos nós. Olha, senão eu virava um fantoche na mão dos espíritos, né? Então fica confiando no mundo invisível e tudo que acontece ele vai aceitando de forma fácil e sem controle nenhum, não tem controle. Quando falo em controle, nós partimos para o Kardec, né? O controle experimental, né? Analisar aquilo que está acontecendo. E essas pessoas, elas são enganadas muito facilmente, tanto pelos homens como pelos espíritos, tá? Principalmente pelos espíritos mistificadores. Por isso que eu falo que o estudo é essencial na vida de uma pessoa, né, que quer caminhar na doutrina espírita. Por que que eles usam essas pessoas? Porque são eles o objeto, são eles usados para denegrir a imagem da doutrina espírita, né? Ou ridicularizar essa doutrina e nós que somos seus adeptos. Por isso que eles usam, né? Porque são os espíritas exaltados, aqueles que acreditam cegamente. Aí eles continuam. Entre eles se encontram os iniciantes na crença espírita, aqueles que tentam converter todo mundo que está ao seu redor. Amigos, parentes, os vizinhos, todos, né? Ele quer converter todo mundo. Porque ele ainda não entendeu que cada espírito tem o seu momento
e o seu modo para despertar para o lado espiritual. É cada um no seu momento. Mas como ele acredita tanto, e ele fica, eu falo que ele fica extasiado com o que a doutrina vai nos apresentando, porque ele quer converter todo mundo. Ele quer que todo mundo acredita na reencarnação, ele quer que todo mundo acredita que ele existe a lei de causa e efeito, e ele vai. Não é assim, porque tem pessoas que ainda não entenderam que são espíritos encarnados. Ele ainda não se vê como um espírito encarnado, ele se vê apenas como um ser humano, inteligente, mais nada. Ele não percebeu ainda que tem uma essência. E aí o Kardec fala assim, que a aceitação dos postulados espíritas como ciência, religião e filosofia, quando você aceita, não aceita mais aquela frase, estou tentando ser espírita. Porque a partir do momento que você aceita, você não está tentando ser espírita, né? Mas sim, quando você assume a coragem e a determinação perante si e os outros, que você aceitou esses postulados, né, que são científicos, religiosos e filosóficos, você é espírita. Né? Então, não existe estou tentando, e nem existe eu fui espírita. Né? Quando você aceita, você é, eu sou. Então, o espírita que vivencia esses preceitos, né, esses preceitos que a gente aprende, que demonstra que essa crença nessa doutrina, ele vai mostrando aos poucos que ele vai elucidando o sentido, né, que o Espiritismo tem como missão fundamental entre os homens, que é a reforma de cada um. Esse é o objetivo da doutrina espírita, a reforma de cada um. E aí nós começamos a entender, né, as explicações ao porquê dos destinos. Então, é por isso que, por aceitação desses conceitos, né, muitos conceitos que nós temos são corrigidos, são restaurados dentro de cada um de nós. E a doutrina espírita vai acendendo a luz da consciência. Não tem nada errado. Tudo que está acontecendo está dentro do plano de evolução, né? Ultimamente, eu estava filosofando esses dias, dizendo o seguinte: passamos por tanta coisa, passamos por provas dificílimas, e aí essas provas me fez pensar, por isso que eu falo que a doutrina coloca a luz. Eu fui lá no Evangelho e vi, chegou o momento da separação do joio do trigo. Por isso que nós estamos nessa confusão, né? E eu sempre ouvi falar do joio, né? Mas o que é isso? Fui dar uma pesquisada, é uma praga que dá no trigo. E tem que ser retirada, senão o trigo morre. Por isso que é a separação do joio do trigo. Então, está começando a tirar aquilo que não acendeu, né? Aquilo que não cresceu, né? E ela nos traz realmente esse consolo, instala o consolo, né? Ou seja, a doutrina espírita instala o reino do bem que Jesus anunciou, né? Fazer a humanidade entrar numa nova fase, a fase do progresso moral. Por isso que está complicado, está mexendo na moral. Né? A hora que eu apertar nessa fase, né, aí que nós vamos ver as coisas ficarem confusas. Então, a doutrina espírita veio realmente para desenvolver, completar e explicar os ensinos do Senhor, né? Esses ensinamentos, só que em termos claros e para todos. Todos vão entender os ensinamentos do Cristo. Então, esse é o nosso caminho, né? Passarmos por todas essas fases
até chegarmos aos espíritas cristãos, ou seja, a prática do cristianismo puro. Por isso que vai ser uma crença universal. Porque o cristianismo é a crença universal. E a doutrina espírita nada mais é do que a prática do cristianismo. Então, nós, da doutrina espírita, nós estamos vivendo um momento, eu falo que é uma dádiva. Nós somos abençoados em receber esses ensinamentos, em poder fazer esses ensinamentos rodar pelo universo, colocarmos essa semente onde passarmos, de forma simples, entendendo que cada um entende uma linguagem, né? Então, nós vamos desenvolver, nós vamos explicar. Por isso que o Cristo falou que ele não veio, né? Eu não vim destruir a lei. Ele não veio destruir nada. Ele veio, sim, desenvolver, completar, explicar para nós as leis que regem o universo. E a doutrina espírita nos dá todos esses conceitos, eu falo que nos dá todas essas bases. Então, assim sendo, né, que Jesus possa nos fortalecer e sejamos os grandes propagadores dessa doutrina, mas que possamos propagá-la com amor, como Cristo propagou da terra, com amor, com carinho, com entendimento e com luz. Porque todos nós estamos nesse contexto, todos nós precisamos de amor, né? Eu tenho que dar amor para receber amor. E aí fica aquela frase linda de São Francisco, né? Eu tenho que amar para ser amado. Eu tenho que perdoar para ser perdoado. Eu tenho que compreender para ser compreendido. Que isso não fique só na beleza de uma prece, ou que eu adoro isso, mas que eu possa praticar. Amar, perdoar, compreender, né? Que Jesus possa nos amparar, nos proteger, né? As minhas cigarras que começaram a cantar, viu? Que Jesus possa nos amparar e nos proteger nesse caminhar. E que a luz do Divino Mestre brilhe sobre cada lar aqui representado. Um beijo carinhoso, um abraço apertado. Até a próxima. Obrigada por tudo, Tânia. Obrigada a todos vocês. Eu amo cada um de vocês. Um beijo. Tchau. Nós que temos que agradecer, Ângela. Eu estava aqui filosofando, que eu estava aqui com um livro, né? Esse livro é bem velhinho já, é um livro maravilhoso, né? O Livro dos Médiuns é um livro maravilhoso. E é um assunto, assim, tem muitos assuntos que ficam mais em grupos, né? Em reunião mais públicas, assim, quase não são falados, né? Mas essa aqui dos espíritas é para a gente se classificar ali, analisar e aceitar o próximo como ele é, né? Sim, Vamos tentar caminhar junto, né? Aí com esse nosso irmão. Modificar o próximo não tem como, né? Cada um tem seu tempo. Gratidão, minha querida. Que Jesus, Maria Santíssima, a equipe do Sr. José Marcos Garcia lhe dê força cada dia mais. E vamos firme. Que assim seja. E assim será. E será? E como? Fique conosco para a nossa finalização, minha amiga. Com certeza. Enquanto só a Adalto está ali organizando para fazer a prece final, meus irmãos, quero convidá-los para a próxima segunda-feira. Nós teremos aqui o nosso amigo, o seu Sandro, né? Que virá, ele como um advogado, ele virá falar sobre o Código Penal da vida futura. Nós vimos quem nós somos, né? Em qual categoria que a gente está encaixando. E a semana que vem
a gente vê o Código Penal da vida futura, né? Então, ali para a gente ir aprendendo ainda mais. Então, fica aqui o convite, viu, meus amigos? Então, vamos agora. Eu acho que, como nós iniciamos, com muito amor, com muito carinho, que nós possamos emanar este amor, este carinho por todos que estão ao nosso redor, por essa humanidade que estamos aqui, né, nessa escola bendita que é o planeta Terra, meus amigos. Então, que o nosso querido Mestre Jesus, nós possamos percebê-lo em cada segundo da nossa caminhada, a nossa querida Mãe Santíssima, que nos segura pelas mãos, como uma mãe zelosa que é, nos ensinando a caminhar, nos ensinando a cada instante a sermos cada dia mais amorosos, mais atenciosos, que possamos, meus amigos, junto também com a equipe do senhor José Marques Garcia, esses espíritos anônimos que tanto nos amparam, nos fortalecem na caminhada, que possamos assim termos sempre alegria em nossos corações, termos a fé, termos a esperança e principalmente termos a caridade. Que nesse momento o nosso querido Mestre Jesus, junto com todos esses bons amigos, estão passando por cada lar que está aqui conosco, com cada lar que está nos assistindo, né? Que ele possa abençoar, amparar, trazendo a paz, a união e o amor. Que possam fluidificar as nossas águas com medicamento para o nosso corpo perispiritual, que refletirá no nosso corpo material. E nesse momento, meus amigos, recebemos cada um de nós o passe que nos ampara, que nos assiste, que nos fortalece, que nos coloca em pé para caminharmos para a frente e para o alto. Seu Adalto? Sim. A corte celestial perpetuamente canta vossos louvores. Ó Rainha dos anjos, dos santos, soberana, clemente e misericordiosa. Sois o refúgio dos pecadores, e por isso venho contrito pedir-vos vossa intercessão junto ao vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão para os nossos pecados, a graça de evitarmos os maus caminhos que nos levam à perdição. Suplico-vos, Senhora, vosso auxílio na existência, vossa proteção em nossas atividades, vosso amparo em nossos negócios, nosso trabalho, o favor de nos abrir os olhos, a inteligência, a fim de que compreendamos aonde está a nossa salvação, quais os recursos que devemos nos servir para não ser mal sucedido. Afastai de nós os inimigos, os desonestos, os homens sem fé, sem caridade. Concedei-nos boa disposição de alma e de corpo, para que possamos dirigir os nossos interesses, para que jamais recusemos um auxílio aos que necessitarem de pão e de socorro material ou espiritual. Dai-nos paciência, perseverança e destemor diante dos obstáculos. Assim seja. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre,
permitir que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que compreender, amado que amar, porque é dando que receberás, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. E assim será. Muito obrigada, meus amigos, que possamos, durante essa semana, né, até a próxima segunda-feira, termos sempre, não termos vergonha de seguirmos o nosso querido Mestre Jesus. Hoje é o momento de mostrarmos. Antigamente, foi lá nos círculos romanos, né? Mostraram a coragem pelos ensinamentos de seguir o Cristo. Hoje são pelas nossas atitudes. Então, que nós possamos mostrar a todos o nosso querido Mestre Jesus em nossos atos. Muito amor, muita paz, muita compreensão. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Jesus, meus amigos. Gratidão infinita.